Olá, eu me chamo Marcos Borges, sou docente do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Materiais, sou orientado pela professora Luciana Magalhães e coorientado pela professora Luzeli Moreira. Hoje vou apresentar um trabalho intitulado Produção e Caracterização de Compósitos de Matriz Polimérica com potencial para aplicações biológicas. Os polímeros são macromoléculas formadas por repetidas unidades menores, que são chamadas monômeros, e esses monômeros estão conectados por meio de ligações covalentes. Os polímeros são divididos de acordo com algumas propriedades, né? E também são divididos de acordo com a sua origem, podendo ser de origem natural, como por exemplo o DNA e a celulose, ou de origem sintética, que são obtidos por meio de alguma rota de síntese, como por exemplo nós temos o polietileno, o nylon, o polimetilmetaquilato e o policarbonato. Quando nós falamos de polímeros, é interessante falar também das ferramentas de processamento desses materiais. E nesse caso, a impressão 3D ela vem ganhando bastante destaque, né? Principalmente pela possibilidade de imprimir objetos com arquiteturas complexas e também devido à sua rápida prototipagem, certo? E a utilização de polímeros em técnicas de impressão 3D é bastante explorado, principalmente devido à grande variedade de materiais e também pela possibilidade da utilização de biomateriais, no caso, biopolímeros. Os métodos de impressão 3D podem ser divididos em dois principais, que é o método chamado FDM, que se baseia no emprego de filamentos, e o método SLA, que se baseia no emprego de resinas. Tá? E atualmente, né, os polímeros eles vêm sendo amplamente utilizados em aplicações biomédicas, seja para drug delivery, para produção de biosensores, produção de implantes biomédicos, separação de tecidos, membrana antimicrobiana e assim por diante. E entre os polímeros, um que tem ganhado bastante destaque é o ácido polilático, principalmente por conta das suas características, né, que são favoráveis à sua utilização na impressão 3D, seja por filamento ou por resina, e também por ser um biopolímero, né, que é um polímero biocompatível e um polímero biodegradável, e ser amplamente disponível. E devido a essas características, esse polímero, esse material, ele é amplamente utilizado para a produção de filamento, né, que é utilizado na impressão 3D, e também para a produção de resinas, certo? Então, esse trabalho se baseia justamente nisso, redirecionar as aplicações desses filamentos e dessas resinas para aplicações biomédicas. No caso, é uma aplicação tópica contra o câncer. E também, outro fator, né, a mais desse trabalho é a utilização de outros materiais, no caso o grafeno, para funcionalizar, por exemplo, a resina. O grafeno ele é amplamente utilizado, né, é um material bastante explorado atualmente, e tem um grande potencial para otimizar as propriedades dos materiais, como polímeros, seja as propriedades mecânicas, térmicas, de condutibilidade e assim por diante. Né? Então, o carbono ele é o grafeno ele é um dos isótopos não naturais de carbono, né? E é uma monocamada de carbonos que estão organizados em uma estrutura hexagonal. E esse material também é utilizado em aplicações biomédicas, como agente antibacteriano, para detecção de vírus e também na engenharia de tecidos. Quando nós falamos da interação, né, na verdade, da utilização desses materiais em aplicações biológicas, nós basicamente estamos falando da interação desses materiais com células, ou células com as suas materiais. E quando nós falamos disso, é importante ressaltar que alguns fatores influenciam nessa interação, como, por exemplo, a carga de superfície. Devido à presença de íons, sódio e potássio na membrana celular, ocorre uma polarização e, consequentemente, surgem cargas de superfície na membrana. E no contexto do câncer, no caso das células cancerígenas, as células normais, elas apresentam um acúmulo de cargas positivas na sua superfície de membrana. Em contrapartida, as células cancerígenas apresentam um acúmulo de cargas negativas, devido a alterações proteicas nas células por conta da doença, certo? Então, as células, as cargas de superfície, elas apresentam uma grande influência na taxa de adesão e proliferação celular na superfície de materiais. E algo que nós verificamos é que, quando o grafeno está inserido na massa polimérica, ocorre um acúmulo de cargas negativas. Então, há de se esperar que, devido à repulsão eletromagnética, por conta das cargas serem negativas, a adesão e a proliferação celular dessas células cancerígenas será afetada de forma negativa. Então, isso irá inibir o crescimento e a proliferação efetiva dessas células. A primeira, no caso, a metodologia empregada para esse trabalho foi a impressão dos corpos de prova, seguida do fatiamento, né, no software de timento puro, e essas amostras foram caracterizadas por todas as técnicas ao lado. Nesse trabalho também se deu a síntese do grafeno por meio de uma rota verde, certo? Que foi realizada pelo método de esfoliação eletroquímica. O material também foi caracterizado. A seguir estão todas as caracterizações que foram realizadas. Também foram realizados ensaios in vitro, tanto nas amostras de filamento, de PLA puro e PLA com grafeno, e nas amostras de resina PLA pura e também com diferentes concentrações de grafeno. A primeira parte dos resultados é acerca da síntese do grafeno, né, com a qual nós poderemos verificar os picos que são característicos, né, do grafeno, que é por volta de 26,6 e 54,4, e também o pico lá por volta de 54, no caso 54,4. Em seguida, temos os resultados da espectroscopia Raman para o material, no qual são possíveis observar as bandas que são características do grafeno, a banda D, a banda G, a banda D' e a banda 2D, né? E, em seguida, nós já partimos para o resultado da funcionalização utilizando esse grafeno com as resinas em diferentes concentrações. Esse primeiro resultado mostra o difratograma, né, das resinas com diferentes concentrações de grafeno, no qual nós verificamos o caráter amorfo da resina. E também é possível verificar uma pequena protuberância que corresponde a um pico característico do grafeno, por volta de 26,6. Em seguida, nós temos os resultados da espectroscopia Raman, né, é possível verificar todos os modos vibracionais associados às moléculas, né, presentes na resina. Em seguida, nós temos os resultados de MEV-ADS, no qual nós podemos verificar a
uma certa similaridade, né, das resinas pura e com diferentes concentrações de grafeno, tá? Mas é possível verificar aqui um certo padrão de grade, né, na resina pura, e esse padrão ele vai sendo suavizado ao longo, conforme a concentração de grafeno aumenta. Em seguida, aqui nós temos os resultados de MegaDS, qual foi possível confirmar a composição exata, né, da resina, e também foi possível identificar o fotoiniciador que possivelmente é utilizado, né, em vista que essas informações, por serem segredo de patente, a gente não tem acesso mais por meio da caracterização, nós conseguimos elucidar a composição do material. Em seguida, nós temos os resultados de microscopia de força atômica, tá? É interessante verificar que, conforme a concentração de grafeno aumenta, ocorre um certo aumento, né, da rugosidade média quadrática da superfície, né, do material. E a amostra com 0,2% mostra, né, ela apresenta uma certa quebra de padrão, né? Isso pode ser explicado pela formação de uma segunda fase devido ao acúmulo de grafeno, né, em determinadas regiões. Então, isso provoca também uma desestruturação das cadeias poliméricas. Em seguida, nós temos os resultados de microdureza, né, o qual aqui segue os valores médios para cada grupo de amostras, e foi verificado que conforme a concentração aumenta, ocorre uma tendência de aumentar-se a microdureza. Isso pode ser explicado justamente pela capacidade do grafeno em atuar como nanopreenchedor. Então, devido a isso, o empacotamento das cadeias poliméricas aumenta, né? Então as cadeias elas ficam mais empacotadas, o que garante uma maior resistência, né? Uma maior distribuição da pressão que é aplicada na amostra. Como referido anteriormente, amostras com 0,2 de grafeno apresentam uma certa quebra nesse padrão, e é justamente devido àquilo que eu falado, né? Uma desestruturação das cadeias poliméricas. Uma vez que nós vemos que com a amostra com 0,3 de grafeno, ela retoma, digamos assim, a tendência, o aumento no valor da microdureza. Em seguida, nós temos os resultados de viabilidade celular. E foi verificado que quando o grafeno é adicionado na matriz polimérica, percebe-se uma diminuição bastante expressiva na viabilidade celular, conforme a concentração aumenta, né? Como a gente pode verificar aqui na figura. E nota-se novamente aquela anomalia para a 302, certo? E a diminuição na viabilidade celular, no caso destacar aqui, esse ensaio de viabilidade celular foi realizado utilizando uma linhagem de células cancerígenas, né? No caso, uma linhagem de células de melanoma, linhagem MV3. E essa diminuição na viabilidade ela pode ser atribuída às alterações causadas à resina, né, ao material, devido à inserção de grafeno. Então, nós podemos destacar algumas características, como as cargas de superfície, a rugosidade superficial, a dureza do material e a interação do grafeno com a eftalacianina de alumínio, que é um fotoiniciador utilizado na resina. Certo? Então, podemos concluir que a utilização desse biopolímero se mostrou bastante eficaz no que diz respeito ao emprego, né, em tratamento tópico contra o câncer, uma vez que esses materiais podem ser utilizados como superfície, né, para inibir a proliferação e a adesão de células cancerígenas. Mas, muito obrigado. Obrigado pela atenção.